Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Quero já desejar a todos vocês um feliz sábado, que Deus abençoe você e sua família, onde quer que você esteja. Hoje vamos meditar aqui na palavra de Deus, que é o maná da esperança para cada um de nós todas as manhãs. Eu convido você a pegar aí a sua Bíblia e abri-la no Salmo 90, é onde nós hoje vamos estudar. Já com a sua Bíblia aberta, vamos então fazer uma rápida oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Deus, pela noite de repouso, pelo despertar de um novo dia. Que o Senhor possa estar conosco nesse dia, nos abençoando. E já de antemão pedimos, Senhor Deus, a unção do Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Permaneça até o final desse vídeo, até o final dessa mensagem, porque Deus hoje quer falar mais uma vez ao nosso coração através da sua santa palavra. Salmo 90, o título desse salmo é Ó Deus, nosso socorro, tá? Então quero já ler aqui esse salmo que diz assim o verso 1. O verso 1 diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tu formasses a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: Voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira. Quero parar até aqui por enquanto. Queridos amigos, esse salmo, ele foi escrito por Moisés, e se ele foi escrito por Moisés, então nós estamos diante de dois salmos agora, tanto o 90 quanto o 91, é a referência a Moisés, e se foi Moisés que escreveu, como todos garantem que foi, estes dois salmos são um dos dois mais antigos salmos já encontrados aqui no livro dos Salmos. Então, queridos amigos, Moisés praticamente está aqui nos primeiros versos aqui falando sobre a onisciência de Deus, sobre o poder de Deus. E para falar sobre o poder de Deus, ele está dizendo assim: quem somos nós diante desse poder de Deus, diante da sua majestade? Nós precisamos entender que nós nesse mundo estamos apenas de passagem. E entendendo um pouquinho o contexto da vida de Moisés, nós sabemos que Moisés foi um peregrino depois dos seus 80 anos, levando o povo de Israel até a Canaã terrestre. Quando Deus dá a ordem para ele voltar da cidade ou da terra de Midian, para resgatar, para tirar o povo de Israel ali do Egito, para levar eles até Canaã. Sabemos que a peregrinação do povo de Israel na terra não foi uma peregrinação fácil. Foi caminhos tortuosos, mas o maior problema não eram os caminhos, não eram as pedras, não eram as montanhas. O maior problema do ser humano, o maior problema deles foi as murmurações. A vontade de voltar para o Egito, a vontade de querer as coisas do Egito. Então entendam, queridos amigos, Moisés vai dizer assim: olha, nós somos peregrinos nessa terra, estamos indo para casa, estamos indo para Canaã, mas neste período que estamos indo para Canaã, o Deus de Canaã, o Deus da terra, o dono da terra, ele jamais vai se apartar de nós. Então, quem é esse Deus dono da terra? Ele vai dizer aqui no primeiro verso. Ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Olha que lindo, que maravilhoso, queridos. Ele não está falando que Deus foi refúgio ontem. Ele não está falando que Deus vai ser refúgio amanhã. Não. Ele está falando do presente. Senhor, tu tens sido o tempo todo, desde quando nós saímos do Egito, desde quando nós saímos da escravidão do pecado, desde quando nós saímos da escravidão do mal. O Senhor tem sido a nossa habitação. Queridos, enquanto nós estamos indo para as mansões celestiais, marchando com um exército valoroso de Deus, neste mundo tenebroso, nesse deserto que é este mundo, queridos, nós precisamos entender que o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso,
Ele é a nossa habitação. A nossa habitação não é a nossa casa, a nossa habitação não é a igreja, o nosso lugar não é aqui. A Bíblia vai dizer que nós pertencemos aos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20, e diz que a nossa pátria é lá, mas o céu pode estar aqui hoje. O céu pode estar na sua casa. Se Deus fizer da sua casa a sua habitação, se Deus fizer de você a morada do Espírito Santo. Então Moisés está dizendo assim, tu tens sido o tempo todo a nossa habitação. E aí ele vai então falar aqui de quem é Deus. Quem é Deus? Antes que os montes nascessem, antes que o mundo viesse a ser mundo, Deus já existe. Então ele está se referindo aqui à criação, queridos. E falando da criação, ele diz, antes que os montes, aquilo que é forte, aquilo que não se mexe, aquilo que não é impactado, que é os montes, Deus já existe. Ou seja, se a rocha, se a montanha, ela é algo seguro, é algo fixo, Deus é muito mais seguro do que as montanhas. Então, queridos, ele é digno de toda a honra e toda a glória. Por que ele é digno de toda a honra e toda a glória? Porque ele existe antes de todas as coisas. No princípio criou Deus. Então, no princípio, quem é Deus? Deus existe muito antes do princípio. Então, agora ele vai falar, quem somos nós nessa terra? Nós somos viajantes e Deus aqui nessa terra, ele é o nosso lar. Amém, queridos? E se Deus é o nosso lar, ele vai falar que Deus, então, ele é a nossa vida, ele é o nosso refúgio. Aqui, a partir do versículo 3 até o verso 12, ele vai falar que nós somos aprendizes e a vida é a nossa escola. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse mundo, nós vamos aprender muitas coisas, estamos aprendendo. E muitos aprendem da maneira mais terrível, da maneira mais horrível possível. Porque a desobediência, queridos, faz com que o ser humano cada vez mais se coloque em coisas erradas. Tem um verso bíblico que está aqui no livro de Eclesiastes, que eu quero ler com vocês. Eclesiastes capítulo 7, onde a Bíblia diz aqui algo muito interessante no versículo 29. Ele diz assim, Eclesiastes 7, 29, eis o que tão somente achei, tão somente asseguro, que Deus fez tudo perfeito, fez o homem reto, mas ele, o homem, se colocou ou procurou em muitas, ou se colocou em muitos problemas. Queridos, Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo reto, mas o ser humano é que se colocou em problema. Então, agora, nós vamos ter que aprender. Aprender, às vezes do pior jeito, mas vamos ter que aprender algumas lições. Então, a vida, queridos, ela ensina o ser humano a ser uma pessoa obediente a Deus, ou ser uma pessoa rebelde contra Deus. E a rebeldia contra Deus, queridos, vai levar o ser humano à perdição. Então, olha só que interessante. Ele vai falar quem é Deus. Para que a gente possa aprender, ele vai dizer assim no verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. O que ele está querendo dizer, queridos? Ele está querendo dizer que Deus é eterno. É isso mesmo. Deus é eterno e Deus sabe todas as coisas. Agora, tem pessoas que dizem assim. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu preciso esperar o tempo de Deus. Queridos amigos, esse salmo aqui é uma grande lição para aquelas pessoas que dizem que precisam esperar o tempo de Deus para tomar decisões, para fazer importantes decisões ao lado da Escritura, ao lado do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia está dizendo, pela boca de Moisés, que Deus é eterno. Para ele, o tempo, queridos, não massacra Deus. O tempo não faz com que Deus fique cada vez mais velho. Não, queridos, Deus é eterno. A Bíblia está dizendo que mil dias ou 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Ou seja, quem é eterno não conta tempo, queridos. Aí tem pessoas que dizem assim, vamos esperar o tempo de Deus. Queridos, o nosso tempo, ele vai dizer aqui qual é. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. Qual é o tempo do ser humano? Aí, queridos, diante de todas as coisas que vai acontecer aqui, dentro desse estudo que nós estamos fazendo, Moisés vai falar assim, olha só que interessante. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles chegaram a Canaã, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, no máximo eles chegaram em Canaã. E quando eles chegaram em Canaã, chegaram ali em Cades Barneia, no capítulo 13 do livro de Números, e por causa da rebeldia, achando que eles iriam conquistar a terra pelas suas próprias forças. É interessante, queridos, que só 2 homens entenderam que Deus iria dar a terra para eles,
que era Deus que ia conquistar as coisas para eles. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas, milhares de pessoas, não seguiram a fala daqueles dois homens, que foi Josué e Caleb. Seguiram a fala dos outros 10. 10 homens voltaram de espiar a terra, ali no capítulo 13 do livro de Números, capítulo 13, capítulo 14. Voltaram e desanimaram todas as pessoas. Então entenda, queridos, muitas pessoas vão desanimar a gente quando a gente está bem próximo de chegar em Canaã. Muitas pessoas vão tentar desanimar você, dizendo, não, você tem muito tempo ainda para frente, você não pode tomar a decisão agora ao lado de Jesus, você pode tomar a decisão ao lado de Jesus amanhã. Mentira, queridos. Nós estamos perto de chegar à volta de Jesus e muitas pessoas ainda acham que Jesus vai demorar. Muitas pessoas dizem, como foi no tempo dos nossos pais, que falava que Jesus ia voltar, ele não veio. Queridos, tudo isso é ação satânica. Satanás é que faz isso. Agora entenda, queridos, por causa da ignorância do ser humano, achando que não poderiam conquistar aquela terra, lá em Cades Barneia, quando eles poderiam ter entrado em Canaã, achando que não poderiam conquistar a terra, achando que era eles que iriam conquistar, ficaram andando no deserto 40 anos, e as pessoas que tinham de 20 anos para baixo, todas elas entrariam em Canaã, mas de 20 anos para cima, todas elas morreriam no deserto. E infelizmente, Moisés viu morrer no deserto a sua irmã, depois ele viu morrer no deserto o seu irmão, e depois ele mesmo, por causa da ira, porque os filhos de Israel, o povo de Israel fez com que Moisés ficasse irado, e quando Deus pediu para ele falar com a rocha, ele foi lá e bateu na rocha, e por causa disso Moisés também não entrou. Mas Deus depois mostrou algo muito mais importante para Moisés, quando lá no livro de Mateus ele aparece ali para confortar Jesus com um outro homem, um outro ser chamado Elias, que vai ali para confortar Jesus quando Jesus está no Monte da Transfiguração, no livro de Mateus, junto com os outros 3 discípulos. Então Moisés não entrou ali, mas Moisés entrou nas mansões celestiais. Moisés está no céu, queridos. Então agora entenda uma coisa. Todas essas pessoas não entraram em Canaã. Não entraram em Canaã e morreram no deserto. Todos de 20 anos para cima que tinham saído do Egito morreram no deserto, queridos. Por quê? Por causa da ignorância, por causa da desobediência. Aí Moisés fala assim, pois somos consumidos pela tua ira, no verso 7. E aí no verso 9 ele diz, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Por que ele fala 70 anos, queridos? Então entenda, se eles caminharam no deserto e aquelas pessoas estavam ali com 20 anos ali, mais 40 anos, quantos anos eles estavam quando eles chegaram de novo ao mesmo lugar no capítulo 21 do livro de Números? Chegaram ali já com 60, outros com 70. E aí então ele vai dizer assim, olha que interessante. Agora que chegamos novamente aqui ao mesmo lugar, depois de 40 anos, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ou seja, Senhor Deus, nós não queremos andar mais no deserto, nós não queremos mais ficar nesse deserto. Ensina-nos a contar, não anos de vida. Ensina-nos a contar o tempo de hoje. Então entenda, queridos, o ser humano nunca pode contar o dia de amanhã. O ser humano nunca pode contar que ele pode se decidir amanhã, tomar decisões amanhã, fazer coisas amanhã. O amanhã não existe. Tem uma frase de boteco que diz assim, fiado só amanhã. Por que fiado é só amanhã? Sabe por quê, queridos? Porque o amanhã nunca chega na vida do ser humano. O ser humano tem que viver o hoje. O hoje. Então, quando Deus nos dá coração sábio para entender o dia de hoje, para fazer as coisas hoje, para tomar decisões sábias hoje, ao lado de Jesus, sabe, queridos, nós vamos viver com sabedoria. Aí, então, nós podemos dizer para Deus, Senhor, volta-te. Volta-te, no verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Até quando, Senhor Deus? Até quando? Moisés diz. E aí ele diz assim, sacia-nos de manhã. Eu preciso do pão logo de manhã. Eu preciso de algo logo de manhã. Entenda, para continuarmos caminhando ao teu lado, eu preciso do pão de cada dia de manhã.
Então, por isso que precisamos estudar a palavra de Deus todos os dias, porque Moisés caminhou no deserto e ele sabia como teria que caminhar no deserto. Teria que caminhar no deserto, entendendo que cada dia era um dia de caminhada, era um dia de caminhar ao lado de Deus. Mas para caminhar ao lado de Deus, cada um deles e cada um de nós hoje precisamos saciar ou matar a nossa fome da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, diz Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está lá no livro de Mateus 4:4. Queridos amigos, para a nossa caminhada diária, para que nós possamos aprender a contar os nossos dias, dias após dia, precisamos cada dia nos saciar ou nos alimentar do pão de cada dia. Para isso, queridos, ele diz assim, verso 14, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que possamos ter o dia todo cantando louvores ao Senhor, para que cantemos louvores de alegria e nos alegremos todos os nossos dias. Então, quando nós começamos de manhã estudando a palavra de Deus, sabemos que ainda estamos no deserto e cada um de nós sabe quanto que esse deserto dói. Para uns, queridos, o deserto é longo demais, para outros o deserto é curto. Nós estamos, queridos, numa caminhada de preparação para aquele grande dia quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. E quando ele voltar nas nuvens do céu, ele vai encontrar um exército de pessoas em pé, dizendo, este é o nosso Deus a quem tanto nós aguardávamos. E diante disso tudo, olha o que ele diz, alegra-nos por tantos dias, alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Queridos, para Moisés, Deus era o seu refúgio. Para nós hoje que estamos caminhando rumo àquele grande dia quando Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus e não está longe, quem é o nosso refúgio? Jesus diz, lá em João 14, verso 6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Queridos amigos, hoje Deus está dizendo para que você possa suportar esse grande deserto escaldante, de sol que queima e de noite gelada. Ele diz, só Jesus tem que ser o seu refúgio. Então, a pergunta é, por que você adora? Você adora a Deus porque Ele é o seu refúgio ou a igreja é o seu refúgio? Queridos, o dono da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. E por Ele ser o cabeça da igreja, entenda que a única esperança para um mundo que está aflito é Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Do mesmo jeito que Deus era o refúgio de Moisés, do mesmo jeito que Deus era o refúgio para todo aquele povo que um dia entraram em Canaã, hoje Deus está dizendo para mim e para você, um dia nós também herdaremos as mansões celestiais, mas se hoje nós fizermos de Jesus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família e um ótimo sábado a vocês.